Livro O Restabelecimento do Governo de Deus, Dong Yulan, capítulo 2. Tema desta semana: a ordem na igreja. Meta de hoje: leitura das páginas 29 a 32. Divisão e cativeiro. Antes desse parênteses, vimos que Deus havia determinado que todo o povo de Israel fosse a Jerusalém para festejar, e além disso, que não fosse de mãos vazias. Vimos também a história de Davi, a história de Salomão e a degradação de Israel, a divisão do reino em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul, e o grave pecado de Jeroboão, que dividiu o povo de Deus e o levou à idolatria. A consequência disso foi que os reis do Reino do Norte nunca conseguiram fazer o que era reto aos olhos do Senhor, e as conspirações que haviam entre eles pela tomada do poder ocasionaram a falta de linhagem na sucessão do reinado. O povo do Reino do Norte, o Reino de Israel, foi para o cativeiro na Assíria e foi espalhado por todo o Império Assírio, enquanto Samaria era ocupada por povos estranhos. Quanto ao Reino do Sul, o Reino de Judá, sabemos que os olhos de Deus estavam sobre ele, não por ser Judá melhor que Israel, mas porque ali estava Jerusalém, o lugar escolhido por Deus para o ajuntamento de seu povo. Havia reis nesse reino que fizeram o que era mal perante o Senhor, mas alguns se destacaram por agradar a Deus, como o rei Ezequias, que convocou todo o povo de Deus, os de Israel e os de Judá, para juntos festejarem a Páscoa em Jerusalém. Porém, devido à dureza de coração dos reis seguintes, o povo de Judá foi levado ao cativeiro na Babilônia por 70 anos. Jerusalém ficou desolada, mas foi preservada. Hoje, se estivermos no lugar escolhido por Deus, os olhos do Senhor estarão sobre nós para nos corrigir e nos ajustar até que nossa condição esteja correta diante dele. A necessidade de visão espiritual. Vimos também sobre Ciro, um rei gentil que provavelmente foi tocado com as profecias dos livros de Isaías e Jeremias a seu respeito, de como ele convocou o povo de Israel para voltar a Deus e reconstruir o templo santo em Jerusalém. Como os do reino de Israel e os do reino de Judá estavam cativos nos domínios do rei Ciro, todos foram convocados para retomar por meio de seu decreto, mas apenas alguns voltaram. Percebemos também que retornar a Judá era uma questão de visão espiritual, pois humanamente falando, ninguém trocaria a posição estável no exílio por uma aventura na Jerusalém desolada, uma vez que não haveria vantagem material nenhuma nessa troca. Os poucos que regressaram, logo que conseguiram lançar os alicerces do templo, misturaram choro e gritos de alegria, de modo que se podia ouvir o som de júbilo de muito longe. Olhar só para o alvo. Na edificação da obra de Deus, juntamente com o gozo, a alegria e o desfrute, surgem as perseguições, as tribulações e os sofrimentos. O apóstolo Paulo esclarece Timóteo a esse respeito. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Por um lado, toda obra de Deus sofre perseguição, pois o inimigo não quer que ela se realize. E por outro, Deus permite tais dificuldades para testar até que ponto nossa visão espiritual é genuína. Não murmure contra o Senhor por estar atravessando situações difíceis, mas alegre-se quando estiver sendo perseguido por causa da justiça, pois isso é prova de que você está sendo útil na obra de Deus. Não devemos arrazoar se teria sido melhor ficar na condição que estávamos antes de nossa consagração ao Senhor. O povo parou a edificação por causa dos ataques. Deus então enviou os profetas Ageu e Zacarias para exortá-los, encorajá-los e dar-lhes visão. Nesse momento, o povo levantou os olhos novamente para o Senhor. Há um hino que diz para nunca olhar para as coisas que já passaram, nem a tudo que ao redor está, mas olhar firmemente só para Cristo. No deserto, o povo de Deus se acampava ao redor, de frente para a tenda da congregação, de frente para a arca da aliança que estava no tabernáculo.
Mesmo com o inimigo às costas, não olhavam para trás, mas somente para a arca que prefigurava a Cristo. Esse princípio nos ensina que devemos olhar só para Cristo. Se olharmos para as dificuldades, perseguições e tribulações, mais problemas teremos. Não olhe para os problemas e para as dificuldades. Olhe somente para Cristo. Hebreus 12:2. Uma vida de festa. O povo recuperou a visão da obra de edificação, levantou-se e, por fim, após 18 anos, 535 a.C. a 517 a.C., sendo 13 anos de interrupção, o templo foi completamente reedificado. Após a conclusão dos trabalhos, celebraram a Páscoa. Quando a casa de Deus é edificada, inicia-se uma vida de festa, de celebração da Páscoa. Esse fato é registrado no capítulo 6 de Esdras, versículo 19, e somente no capítulo 7, versículo 6, Esdras, o escriba versado na lei de Moisés, aparece. Ele não foi a Jerusalém como o primeiro grupo. Foi somente em 459 a.C., 58 anos após a conclusão do templo. Já Neemias aparece no primeiro capítulo de seu livro, correspondendo ao ano 445 a.C., ou seja, 14 anos após o aparecimento de Esdras.